Olá, alunos! Vamos começar a aula de língua portuguesa? O tema da nossa aula é ortografia. Hoje nós vamos rever quando usamos um S só e dois S no meio de palavras, porque no início é sempre um S só, tá bom? Então vamos para a primeira regrinha. Eu uso um S sozinho no meio de uma palavra, tá? Quando ele estiver entre duas vogais e ele tiver o som de Z. Então, o S sozinho entre duas vogais, quais são as vogais? A, E, I, O, U, ele sempre terá o som de Z. Olhem só o exemplo da palavra asa. Eu tenho aqui duas vogais e entre essas duas vogais eu tenho um S só, então ele vai ter som de Z, asa. A palavra casa, eu tenho duas vogais, A e A, e entre elas tem um S, então ele vai ter som de Z, casa. E pesadelo? Eu tenho a vogal E e a vogal A, então entre essas duas vogais eu vou usar um S só? Vou, então ele vai ter som de Z, pesadelo. E a palavra surpresa, que eu tenho a vogal E e a vogal A, este S está entre essas duas vogais, então ele vai ter som de Z, surpresa. Agora, quando eu uso um S sozinho no meio de uma palavra, tá? Ele vai ter som de S? Vai. Quando? Quando este S que está sozinho, ele estiver entre uma consoante e uma vogal. Então, aqui já é consoante mais vogal. Aí ele vai ter som de S. Por exemplo, a palavra descanso. Eu tenho aqui a consoante N e a vogal O. O S está entre a consoante e a vogal. Então, ele vai ter som de S. Descanso. Na palavra aniversário, eu tenho a consoante R e a vogal A. Esse S aqui está entre uma consoante e uma vogal, então ele vai ter som de S, aniversário. E aí vocês vão me perguntar, quando que entre duas vogais o S vai ter som de S? Porque vocês aprenderam que o S sozinho entre duas vogais, ele vai ter som de Z. Mas quando é que entre duas vogais o S vai ter som de S, tá? Quando eu empregar os dois S's, por isso que existe os dois S's. Então, dois S's entre duas vogais, o som vai ser de S. Olhem só a palavra assim, eu tenho a vogal A e a vogal I. Então, assim, é som de S, eu vou colocar dois S's. Assunto, vogal A, vogal U, é som de S, então dois S's. Assado, ó, sa, sílaba sa, é som de S. Eu tenho duas vogais, para eu ter o som de S, eu vou ter que pôr entre duas vogais dois S's, tá bom? Para a aula de hoje, eu separei uma listinha de palavras em que vocês vão empregar um S só e dois S's, seguindo as regras. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui nessa palavra. Qual palavra que está aqui? Bom, pela sílaba que tem aqui, esta vogal aqui, nós sabemos que é a palavra casa, tá? Eu vou pôr um S só. Não existe caça, não tem como eu pôr dois S, porque caça é com C cedilha, tá bom? Então, aqui é casa, é um S só, porque entre duas vogais um S só tem som de Z, né? E agora aqui, passeata. Eu vou usar dois S's, porque nós aprendemos que entre duas vogais, para ter som de S, eu tenho que ter dois S, ó, passeata, é C, né, a sílaba. E girassol, sol, olha, som de S. Eu vou pôr dois S's, porque entre duas vogais, o A e o O, para eu ter som de S, eu preciso pôr dois S's. E pessoa é som de S, só que eu tenho a vogal E e a vogal O. Então, entre duas vogais, eu vou pôr dois S's. E a palavra osso, também eu tenho duas vogais e o som é de S. Olha, osso, sa, se, si, so, su. Então, para ter som de S, eu vou pôr dois S's. E a palavra vassoura, so, é som de S. Vou pôr dois S's porque eu tenho aqui a vogal A e a vogal O, tá? Então, entre duas vogais, dois S's para eu ter som de S. E a palavra sossego, também, olha, dois S's entre o O e o E. E a palavra assado, dois S's, né? Entre duas vogais, para eu ter som de S, dois S's. E a palavra carrossel, céu, é som de S, dois S's, porque aqui eu tenho a vogal O e a vogal E. Entre duas vogais, para eu ter som de S, dois S's, tá bom? Na palavra carrossel também. E agora a palavra pulseira. Bom, pulseira, ceira, é som de S. Só que aqui eu tenho uma consoante e uma vogal. Entre uma consoante e uma vogal, para eu ter som de S, eu uso apenas um S, tá? Agora, vamos voltar aqui em cima.
Agora eu tenho aqui a palavra salsicha. Na palavra salsicha, ó, si, é som de S. Eu tenho uma consoante e uma vogal. Então, entre uma consoante e uma vogal, para eu ter o som de S, é um S só. E a palavra passeio, eu tenho um A e um E. Eu tenho duas vogais. Entre duas vogais, eu vou usar S, dois S's. E a palavra pêssego, eu tenho a vogal E e a vogal E. Entre duas vogais, dois S's. E a palavra pássaro, vogal A, dois S's entre vogais. E a palavra progresso, vogal E, vogal O, eu vou usar dois S's. E a palavra cansado? Bom, aqui já temos uma particularidade, né? Nós temos aqui a consoante N e a vogal A. Sempre o som de S entre uma consoante e uma vogal, eu vou usar apenas um S. E a palavra assobio? Bom, aqui já são duas vogais. Entre duas vogais, dois S's. Assobio. E a palavra sucesso? Duas vogais, vogal E e vogal O. Então, dois S's. E a palavra conserva? Aqui embaixo apareceu a palavra conserva. Bom, aqui eu tenho uma consoante e uma vogal. Entre uma consoante e uma vogal, um S só, conserva. E a palavra assinar? Aqui eu tenho duas vogais, a vogal A e a vogal I. Entre duas vogais, sempre dois S's. Então, não se esqueçam dessa regrinha, tá bom? A aula de hoje foi esta. Qualquer dúvida, nós, professoras, estamos à disposição. Até mais!